Eu, particularmente, como vocês sabem, eu adoro trabalhar com série, eu amo trabalhar com série, por isso eu fico realmente muito empolgado quando a gente trabalha com qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de estudo que a gente tem a oportunidade de trabalhar mais que no sábado. A gente tem a oportunidade de se aprofundar no tema, enfim, eu realmente fico muito feliz. Uma das premissas básicas que a gente vai trabalhar nessa série, um dos objetivos principais dessa série é a gente conseguir identificar quais são os lixos, quais são as coisas que nós temos carregado na nossa vida, que simplesmente tem impedido a gente de prosseguir em frente, tem impedido a gente de prosseguir em frente com os nossos sonhos, com os nossos projetos, tem simplesmente impedido a gente de cultivar bons relacionamentos, qualquer coisa, qualquer tipo de lixo que a gente consiga identificar e que tem impedido a gente de sermos pessoas melhores. Essa basicamente é a função dessa série. Talvez você esteja sentado aqui esta noite e você pense assim: não, Thiago, olha, eu sou da igreja faz muito tempo, eu já participei de pelo menos uns 6 ou 7 ou 8 retiros e eu simplesmente não tenho nenhum lixo na minha vida, eu não tenho absolutamente nenhum lixo. Eu já entreguei todo o lixo aos pés da cruz, eu já entreguei todos os lixos que eu tinha, todos os entulhos que eu tinha, eu já entreguei a Jesus, eu não tenho absolutamente nenhum lixo, ou sei lá, eu já gastei horas e horas de terapia, então eu sou uma pessoa muito bem resolvida. E evidentemente que a gente vai trabalhar nessa série e algumas pessoas vão conseguir identificar alguns entulhos mais cabeludos e mais complexos e vão simplesmente se libertar deles. Mas mesmo para você que se considere uma pessoa bem resolvida e que você acha que talvez não tenha entulho algum, eu preciso contar algo para vocês antes da gente iniciar. Olha, a vida é uma constante fazedora de entulhos. Essa é a mais pura verdade. A vida é uma constante fazedora de entulhos. É curioso porque eu estou acabando de construir. E a gente percebe que mesmo no... Obrigado, irmã Maria Miriam, meu amor. Mesmo na fase final de qualquer construção, você esqueceu de colocar um piso, você precisa refazer um piso, você precisa acabar o seu canil, você precisa refazer uma lixeira. Qualquer atividade, qualquer ação que você vai fazer de construção sempre gera uma quantidade de entulhos. Não importa o que você vai fazer, seja um trabalho mínimo que for, sempre aquilo acaba acarretando e acaba gerando uma quantidade de entulho que às vezes você nem imagina o quanto aquilo é grande. É inimaginável a quantidade de entulhos, às vezes, para pequenas coisas que você vai fazer. E se você vive, se você respira, se você lidera, se você está em algum relacionamento, se você é gerente de alguma coisa, se você, sei lá, é líder de alguma célula, líder de algum ministério na igreja, se você, enfim, está construindo e abrindo algum negócio e tentando seguir em frente com a sua vida, significa que você está em processo de evolução. E se você está em processo de evolução, significa que você está construindo na sua vida. E se você está construindo, significa que é impossível construir sem acumular entulhos. Você deve entender isso. É impossível, realmente impossível a gente construir qualquer coisa na nossa vida sem a gente acumular entulhos. Daí talvez você diga assim: não, Thiago, mas eu já sou aposentado e eu não tenho grandes planos para a minha vida, ou senão eu moro com meu pai e com a minha mãe e eu estou realmente bem satisfeito da forma como minha vida é e eu não tenho pensado em construir grandes coisas, então devo dizer para você que essa série também é para você. Porque se você pensa assim, significa que tem algum entulho simplesmente te impedindo de prosseguir, de ir em frente, e você deve identificar isso o quanto antes, arrancar isso do seu coração e fazer novos planos e pensar para frente e não pensar tão negativo assim. E está na hora de você talvez até acumular entulhos diferentes e parar de ser assim uma pessoa tão para baixo, né? Então se você pensar: eu não tenho nada, eu não construo nada, então significa que tem algum entulho te impedindo de construir, tá? Então olha só, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa sobre como a gente decidiu iniciar e por que a gente decidiu basicamente fazer essa série. Eu estou morando em Porto Belo, provisoriamente, durante já faz uns 3 meses, eu acredito que mais umas 2 semanas ainda vou estar morando em Porto Belo. E nesse caminho que eu faço todos os dias, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu sempre opto por fazer um caminho que é um pouco mais longo, porém é um caminho que eu passo por menos buracos. Na verdade, eu faço esse caminho já há muito tempo. E fazendo esse caminho esses dias eu me deparei com um prédio que ele é tipo entulhado. Ele é completamente cheio de entulho. E quando eu olhei esse prédio pela primeira vez, eu fiquei tão assustado, que eu lembro que eu estava vindo de carro, de repente comecei a olhar e de repente eu já estava nas tartarugas de tão assustado que eu fiquei. Aquele prédio realmente mexeu muito comigo. E eu acho que eu me lembro de quando aquele prédio ele funcionava como alguma coisa. Ele não sempre não foi assim. Eu tenho certeza que ele não foi para sempre. Não faz muito tempo que ele é assim. Mas eu não havia percebido. De repente, quando eu percebi, existia um acúmulo enorme de entulhos ali dentro. E Deus começou a ministrar coisas muito legais ao meu coração. Coisas que não são suficientes apenas para uma mensagem, mas para uma série de mensagens. Então eu aproveitei para a gente iniciar essa noite. Eu tirei algumas fotos desse local. Eu
eu fiquei muito com medo desse momento, porque eu pensei, vai que eu tiro uma foto e esse local é de alguém que está aqui. A pessoa vai querer me processar, você está... Não, eu tirei, eu acho que se for seu esse local, está na hora de arrumar, está na hora de limpar. Mas eu queria mostrar para vocês, olha só. Ele fica, não é de ninguém, né, por favor, senão eu paro de mostrar agora. Tá? Ele fica na avenida principal ali do Perequê, quando a gente vai para Porto Belo, vai por dentro, vai pela Canvel ali, de repente tem a rótula, você vira à esquerda. Ele fica ali, naquela principal. E quando eu avistei pela primeira vez, talvez diversas vezes eu passei por ele e não percebi que ele tinha tanto lixo assim. Porque é um prédio aparentemente bonito, ele está meio acabado, mas ele não é uma construção feia, né? E ele fica na principal e de repente, quando eu consegui perceber, talvez você ainda não consiga perceber, mas na próxima foto, pode passar, você já vai entender que ele realmente está cheio de entulho, cara. É muito entulho, tem muito lixo. O dono desse lugar devia se envergonhar. Não, tô brincando. Ele tem realmente bastante lixo. Você pode perceber que a porta de entrada desse lugar, ela já está, não tem como tu entrar nesse lugar, porque ele realmente está atolado de entulho. Aí eu comecei a tirar outras fotos. Olha, é lixo de toda a natureza. Cara, como é que pode chegar nesse estado? Eu realmente fiquei muito assustado. Imagina eu, quando vi a primeira vez, eu falei, não pode acontecer um lugar desse. Aí, de repente, olha, geladeira, talvez tenha até coisas que estão funcionando. Talvez essa geladeira funcione, a gente não sabe. Olha, e detalhe, tem seções, né, corredores, e você vê que acho que é melhor vocês olharem aqui, até o fim desses corredores tem muito lixo, cara. Tem muito lixo mesmo. Olha, tem até uma escada que leva para o andar superior e eu acho que deve ter lixo lá no andar superior também, porque tem muito lixo nesse lugar. E eu não sei, mas é surpreendente, né? Vocês não ficam assustados quando vocês veem como é que pode ter chegado nesse estado? E olha, chegou a criar vegetação, chegou a criar mato de tanto lixo, de tanta coisa que tem nesse local. Olha, lixo de todos os tipos. E essa é a última foto, que é uma foto que talvez a gente consiga ter um prisma melhor. Como essa foto ela não tinha vidro, eu acho que ela fica mais nítida, né? Dá pra gente perceber melhor que realmente o lugar ele tá bem sujo. Sabe, olhando para esse lugar, eu faço algumas indagações óbvias. Primeiro, cara, tem tanto lixo que certamente o dono não vai nem perceber se a gente jogar uma casca de banana ali dentro, né? Tem tanto lixo que um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos não faz a menor diferença. E uma outra coisa é que quando eu olho, cara, não sei vocês, mas eu desde que eu trabalho, eu tenho que arrumar muito estoque na minha vida. Eu sempre tive que arrumar muito estoque. Eu tenho meio trauma, assim, de entulho, bagunça e tal, desorganização. E quando eu vi pela primeira vez, me deu um sentimento de desânimo. Cara, sério, eu fiquei meio deprê aquele dia quando vi essas imagens. Eu falei, cara, deve dar um sentimento de desânimo em quem é responsável para arrumar isso aí. Tem um detalhe que na primeira foto, eu não sei se vocês perceberam, mas tinha um entulho na frente. Vocês perceberam? Tinha um telentulho, né? Coincidência, e vazio. Eu fico pensando que talvez o dono contratou aquele telentulho, só que ele ainda não teve coragem de ir lá começar a desentulhar, porque realmente são muitas coisas. Talvez você esteja aqui sentado essa noite e a sua vida esteja igualzinho, na mesma situação, cheio de entulho, cheio de coisas que você carrega consigo, cheio de tristezas, cheio de mágoas, e você talvez tem tanta coisa ruim dentro de você que você não consegue nem se estimular a tirar essas coisas de dentro da sua vida. É tanto lixo que você pensa, olha, nem adianta, eu tenho tanto lixo que eu não vou nem conseguir tirar todos os lixos que eu tenho tantos traumas, tantos medos que não adianta nem começar a iniciar um processo de limpeza na minha vida, porque ela nunca vai ficar limpa por completo. Se você pensa assim, eu quero dizer para você que essa série tem coisas fantásticas para trabalhar com você. E é primordial, essencial que vocês venham os 4 dias. São 4 dias de série, são 4 finais de semana. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos prosseguir. Seguinte, olha só, quando a gente começa a falar de entulhos, certamente para algumas pessoas, quando a gente fala, olha, lixos, tristezas, decepções, quando a gente começa a falar sobre isso, para cada um de vocês, isso soa de maneira diferente. Talvez lembranças diferentes, memórias diferentes, uma pessoa diferente, uma situação diferente. Então eu fiz questão, para que a gente venha definir algumas coisas antes da gente começar a se aprofundar no tema, para a gente definir basicamente o que seriam esses entulhos, tá? Então rapidamente, olha só, entulhos podem ser lembranças que você carrega de uma cidade que você morou, lembranças que você carrega de uma antiga namorada, lembranças que você carrega consigo e que você simplesmente não consegue se libertar, ou pode ser sentimentos ruins que você tem acerca de uma pessoa, sentimentos ruins que você tem por uma situação que aconteceu, um emprego um dia que você
tinha e de repente você foi humilhado naquele emprego e você carrega até hoje sentimentos muito ruins sobre esse emprego. Talvez possa ser algo que tire a sua capacidade, talvez para um esportista pode ser uma lesão, talvez para alguém que anda de trilha pode ser o peso, né, Gelo? Cara, eu não tinha programado essa piada, tá? Legal, né? Mas pode ser alguma coisa que tira a sua capacidade, algo que tira a sua habilidade. Talvez um dia você pense, olha, eu era tão produtivo, eu fazia coisas tão bem e hoje eu simplesmente não consigo mais ser tão produtivo. Pode ser algo que esteja tirando a sua capacidade. Pode ser coisas que te fazem perder o sono, como uma dívida ou, sei lá, um vício. Ou sei lá, tipo, pra mim, eu acredito que coisas que vão me fazer perder o sono é daqui uns 30 anos quando a minha filha for namorar. Então esse talvez vai ser um entulho 30 ou 40, tá? 30 ou 40. Talvez isso vai ser uma coisa que vai... Mas eu não preciso tratar disso agora, eu posso tratar disso mais pra frente. Mas eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa que eu vou ter que... né, é um entulho e tal. Mas algumas coisas que te fazem perder o sono. Pensamentos que simplesmente você não quer ter. Pensamentos intrusivos. Coisas que você não quer sentir referente a alguém. Coisas que simplesmente você não quer pensar. Coisas que você não quer sentir, mas que você acaba sentindo. Pecados que você não confessa e simplesmente você não consegue romper com a sua espiritualidade. Você simplesmente não consegue romper com a sua vida com Deus. Você não consegue desenvolver um relacionamento com Deus porque você está cheio de pecados e esses pecados eles te condenam, eles te machucam, eles te proíbem praticamente, te impedem de realmente entrar num relacionamento com Deus e que você seja feliz com Deus. Pode ser inveja das pessoas, né? Às vezes você não quer ter inveja das pessoas, mas você acaba tendo. Você não fica feliz com a conquista das pessoas. Você não apenas não se contenta em querer ter aquilo que as pessoas têm, você simplesmente não quer que as pessoas tenham aquilo que elas têm. E você, quando alguém tem alguma conquista, troca de carro, compra um apartamento, isso de alguma forma te fere. Aí você pensa, eu acho que eu estou no lugar errado, eu estou no emprego errado, eu estou fazendo a coisa da maneira errada, as pessoas estão ganhando muito mais do que eu, as pessoas ganham mais dinheiro do que eu, e eu não sei o que está acontecendo, e eu acabo desenvolvendo esse tipo de sentimento. Então pode ser, ou talvez um apego muito grande em algo ou alguém, ou você simplesmente se apega muito a uma pessoa, você tem uma obsessão em algum certo relacionamento, ou sei lá, você é obcecado por seu carro. Pode ser qualquer tipo de coisa como isso, ou coisas que são semelhantes a situações como essa. Pode ser qualquer tipo disso. Se você se identificou com alguma coisa, significa que sim, você tem alguns entulhos e está na hora de você colocar isso para fora. Mas quando a gente observa aquela foto, a gente percebe que é praticamente, eu não sei se vocês perceberam, mas é praticamente impossível manter o local como aquele organizado. Vocês já perceberam isso? É impossível tentar manter um lugar que é cheio de entulho, cheio de lixo, organizado. Não tem como, é muito difícil a gente conseguir manter aquele lugar organizado. E às vezes a gente acha que a gente consegue trabalhar de forma organizada com os nossos lixos. A gente acha que a gente consegue pegar todos os nossos medos, os nossos entulhos, e a gente consegue simplesmente organizar eles na nossa vida. Mas preste atenção nisso, mesmo que você tenha lixo, mesmo organizado, ele continua sendo lixo. Às vezes você diz assim, não, Thiago, eu sei lidar com os meus problemas. É como se você estivesse me dizendo assim, não, eu sei lidar com os meus problemas e eu tenho um lugar apropriado para eles. Deixa eu te falar uma coisa, não existe lugar apropriado para lixo no seu coração. Você não deve aprender a lidar com os seus problemas, você deve simplesmente se livrar dos seus problemas. Você não pode se contentar em querer administrar as coisas ruins que você carrega. Você tem que se ver livre dessas coisas. Isso é realmente muito importante. Mas eu queria refletir com vocês mais um pouquinho na foto. Essa foto. Cara, eu confesso que quando eu começo a olhar essa foto, tem tanta coisa na minha mente, eu acho que até disparo de... Eu estou falando muito rápido, acho, né? Eu acho que eu até disparo de tanta coisa que vem na minha mente quando eu vejo um lugar como esse. Realmente vem coisas muito fortes do meu coração para trabalhar e para falar, mas eu queria estreitar com vocês em algo que Deus ministrou no meu coração para a gente trabalhar essa noite. Eu queria estreitar com vocês... Não, pode voltar. Desculpa, eu fiz, né, que parecia aí. Eu queria estreitar com vocês algo sobre esse lugar. Eu tenho certeza que esse lugar, ele não ficou assim simplesmente da noite para o dia. Ele não amanheceu e de repente tinha vários entulhos nesse local. Eu tenho certeza absoluta que esse lugar foi ficando assim devagar. Com o tempo, esse lugar ele foi ficando totalmente cheio de lixo, totalmente cheio de entulho. E a gente deve entender que são as pequenas coisas, são os pequenos lixos que muitas vezes acabam se tornando em proporções enormes de entulho. Sabe, às vezes a gente acaba recebendo um tipo de entulho meio de forma inesperada. De repente cai um caminhão de piano e você não sabe lidar com aquela situação. Mas muitas vezes as coisas começam de forma pequena. Deixa eu explicar para vocês uma coisa.
sobre a minha pessoa e sobre a minha mulher também. A gente é muito desorganizado, cara. De verdade, eu queria ser menos desorganizado. Eu tenho muita esperança que talvez com a criação de uma bebê agora a gente simplesmente, sei lá, nos tornemos pessoas mais organizadas. Eu tenho bastante esperança, mas é apenas uma esperança. E não importa o quanto desorganizado você seja, não importa o quanto desorganizado você seja, vai existir uma hora, vai existir um momento na sua vida que você simplesmente vai se enjoar da sua desorganização. Acontece, né? A gente é muito desorganizado e tem hora que a gente nem se aguenta de tão desorganizado que a gente é. E meio que você vai ter uma epifania, tipo assim, eu preciso agora arrumar minha vida, eu preciso arrumar o mundo. Puf, né? De repente você tem um sentimento como esse e você quer mudar todas as coisas. Mas às vezes esse sentimento dura por um período curto de tempo. Se você não iniciar logo, talvez você passe a voltar ao estado normal e as coisas vão ficar realmente muito bagunçadas. Agora tem um problema. Quando você é solteiro e você tem uma epifania, tudo bem, você vai lá e arruma o seu quarto, você formata o seu computador, você lava a sua moto, você arruma uma coisa para sua mãe, sei lá. Quando você é solteiro e você tem a sua epifania, você tem a oportunidade de iniciar logo e realmente arrumar aquilo que você quer arrumar e consertar e organizar. Agora, quando você é em dois desorganizados, como eu e a Tuca, quando você tem essa epifania, não adianta, porque você tem que torcer para que dê nos dois, porque a preguiça do outro acaba ruindo com a sua epifania. Então, às vezes, é de verdade, às vezes, amor, eu te amo, tá? Às vezes, mas bem às vezes mesmo. Isso acontece uma vez a cada 10 anos, na lua cheia. Bem às vezes, nós dois somos tomados por esse sentimento, por essa epifania. Nós dois, de verdade. De repente, puf, nós dois temos essa epifania e começamos a arrumar a casa. Cara, e começamos a arrumar muito bem a casa, a limpar e tal. E o mais engraçado, pastor Wagner, o mais engraçado é que a gente se olha e a gente fala assim, por que a gente deixa chegar nesse estado? E de repente a gente olha, tá vendo como é fácil manter a casa organizada? A gente é muito burro, né, amor? Por que a gente deixa chegar nesse estado? Pequenas coisas acabam gerando grandes entulhos, né? E aí a gente acaba arrumando tudo e tal, e realmente isso é bem legal, porque a gente deixa a casa toda arrumada. Mas sabe por que acontece isso? Agora de verdade, sabe por que acontece isso? Porque nós, seres humanos, somos programados para trabalharmos com pequenas doses. Pequenos elogios podem salvar um dia ruim. Verdade, pequenos elogios podem salvar um dia ruim. E algumas críticas podem simplesmente levar a gente à ruína. Isso é verdade. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como a gente funciona. Eu adoro exibir as minhas habilidades como motorista. E esses dias, quando eu vejo uma pequena vaga para estacionar, eu simplesmente não enxergo uma pequena vaga. Eu enxergo, tipo, tá aqui agora o momento do meu dia, onde eu vou estacionar esse carro, e as pessoas vão aplaudir e tal. E de verdade, esses dias aconteceu exatamente assim. Olha o que aconteceu. Eu precisei bater foto essa semana ali da Valentina e tal, e de repente a gente entrou e eu consegui estacionar numa vaga que era muito pequena, mas eu estacionei ela, diga-se de passagem, perfeitamente. Eu fui perfeito. Eu fui tão perfeito, de verdade. Desculpa, eu não quero me achar. Mas eu fui tão perfeito, que um cara que estava na barbearia, a Tuca está aqui, é de prova, ele saiu para fora da barbearia para me elogiar. Ele falou, cara, você estacionou muito bem. Eu falei, que nada, é o sensor. Eu falei, é verdade. E um pequeno elogio daquele simplesmente faz com que a gente se sinta realmente muito bem. E o contrário também é verdade. Eu me lembro de um dia que eu fui estacionar numa vaga dessa, só que deu errado. E a Tuca estava comigo. E ela começou a dizer, o que está acontecendo? Está desaprendendo a dirigir? E eu tentei uma, tentei duas, tentei três, aí eu tentei a quarta e saí fora. E ela fez questão de finalizar a frase dela dizendo assim, nossa amor, você fazia isso tão bem. Sempre algumas coisinhas vão acabar caindo dentro do pátio do seu coração. Sempre algumas coisinhas vão acabar ali sujando o seu coração e permitindo que você crie algum tipo de lixo. Não importa o quanto você se empenhe. Só que quando acontecer isso, lembre-se o seguinte, você tem duas opções quando acontecer isso. Você tem a primeira opção, limpá-lo imediatamente, pedir para que Deus libere o perdão e para que sua mulher consiga ver o homem manobrista que existe dentro de você. Ou você simplesmente tem a opção de alimentá-lo. Ai, Tiago, mas no meu trabalho as pessoas estão falando mal de mim. De repente eu senti que o líder da célula está me tratando diferente. A minha sogra é muito invasiva e ela foi grossa comigo. Ou talvez você, com o seu jeito meigo de ser, você acabou criando atritos desnecessários com algumas pessoas. Lembre-se
lembre-se, é muito mais fácil remover pequenas proporções de lixo do que acúmulos enormes de entulho. É muito mais fácil a gente resolver as coisas quando está no começo do que a gente ficar alimentando e esperar aquilo virar um acúmulo enorme de lixo. Eu queria estreitar com vocês sobre uma história na Bíblia que talvez todos vocês conheçam essa história. E ela é uma história muito triste, ela não é uma história de final feliz, ela é uma história trágica. Ela é um drama que acontece na Bíblia Sagrada. A história que vocês conhecem é a história de Saul. Deus tinha coisas inéditas para a vida de Saul. Deus tinha grandes coisas para a vida de Saul. Deus realmente tinha um propósito, um sonho, um objetivo, o primeiro rei. Deus tinha coisas belíssimas para a vida dele. Mas ele preferiu, ao cair uma sujeira no seu coração, ele preferiu, ao invés de gastar a sua energia para remover aquela sujeira, ele simplesmente decide usar aquela energia para alimentar aquela sujeira. A história, todos vocês conhecem, é no momento onde acontece uma coisa muito legal, onde Davi simplesmente acaba matando Golias, e ele acaba tirando um peso enorme das costas de Saul. Ele tira um peso enorme das costas de Saul. De repente, Davi começa a se integrar ali com a família de Saul, e ele cria uma amizade muito grande. Ele realmente cria uma amizade muito grande com os filhos de Saul, e de repente as filhas de Saul começam a ficar apaixonadas por Davi, e de repente Saul gosta tanto de Davi, Saul gosta tanto dele, que ele chega a mandar uma carta para Jessé: deixe que o menino fique comigo. Às vezes eu fico meio transtornado, ele toca uma harpinha e eu simplesmente melhoro, deixa que ele more comigo. E Saul traz Davi para morar com ele. E a gente sabe que o governo de Saul, ele é um governo marcado, contrastado, porque ele teve uma inveja obsessiva a respeito da vida de Davi. Tudo bem, todo mundo sabe isso, mas muitas pessoas às vezes passam despercebidas pelo motivo que levou Saul a ter tanta inveja. E é sobre exatamente isso que eu quero conversar com vocês. O motivo onde Saul pega aquele pedaço de lixo, aquele pouco lixo que coloca no coração dele, e ele, com toda a sua força, ele começa a alimentar, até vir a ruína. Olha só, vamos ler os versículos. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Ele gostava muito, realmente ele gostava muito de Davi. Todos da família, todo mundo gostava de Davi. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Olha que interessante, isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Então, cara, Davi estava bem. E aparentemente, quando a gente pensa a respeito da história, se você não conhece a história, você pensa assim: poxa, o que será que leva alguém a criar um sentimento tão negativo referente a uma outra pessoa? Certamente Davi deve ter feito alguma coisa. Então vamos ler, olha só. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças. Momento de festa, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Preste bastante atenção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Ele escutou essa canção, desabou o seu mundo. Um pedaço de lixo havia acabado de cair no seu coração. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? Que tipo de refrão é esse? Que tipo de música é essa que as pessoas estão cantando? Não gostei dessa música. Olha, eu não quero entrar no mérito se ele estava certo ou se ele não estava certo, ou se as pessoas poderiam talvez ter tomado um certo cuidado para não tomar esse tipo de canção. Mas às vezes a gente acaba acontecendo esse tipo de situação. Poxa, eles preferem mais a ele do que a mim? Poxa, realmente eles saíram e não me chamaram? Poxa, aconteceu realmente isso? Poxa, é sempre assim, as pessoas sempre me deixam de lado e tal. De repente um lixo, um pequeno lixo havia acabado de ser colocado no coração de Saul. Assim como eventualmente pode acontecer com qualquer um de nós. Só que até essa parte em branco foi o lixo que caiu por acidente no coração de Saul. Essa parte em amarelo já trata-se de um esforço dele em trazer mais entulho e mais sujeira para dentro do seu coração. O que mais lhe falta, senão o reino? Olha o próximo versículo. Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Pode passar, olha. O que mais lhe falta, senão o reino? O que mais lhe falta? Saul começou a usar todas as suas forças a partir de então para matar
e para caçar Davi. A história, ela é uma história triste. Isso acabou levando Saul para praticamente ao suicídio. Ele realmente chega a se matar, mas a sua vida foi muito, muito desgraçada depois disso. Sabe o que é interessante? Porque você vê que ele se empenha tanto, ele mobiliza um batalhão de exército para ir atrás de Davi. Ele realmente tem uma raiva e algo que ele começa a alimentar de uma forma talvez até doentia dentro do seu coração relacionado à pessoa de Davi. Ele cria tanto entulho no coração dele relacionado à pessoa de Davi, que ele não consegue nem perceber que sua família, o seu reino e seu ministério estavam acabando. Sabe, quando a gente pega e a gente começa a gastar a nossa energia para acumular entulhos dentro do nosso coração, sabe o que acontece? Acaba existindo falta de energia para a gente conseguir cultivar a nossa família, cultivar o nosso trabalho, cultivar as coisas que realmente prestam. Quando a gente começa a gastar energia para fazer exatamente esse tipo de coisa, para pegar uma situação como essa e começamos a alimentar, a gente começa a faltar energia para a gente gastar em coisas que são boas em nossa vida, sabe? Saul, ele trouxe tanto lixo para dentro de si mesmo, ele trouxe tanto lixo para dentro do seu coração, que a Bíblia fala que por duas vezes ele teve a oportunidade de se redimir e de acertar as contas com Davi. 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, e ele não mata. E ele chega para Saul e fala: olha, eu tive a oportunidade de te matar e não te matei. Aí Saul meio que se arrepende, meio que chora amargamente, mas não conseguia, já era tarde. Ele havia trazido tanto lixo para dentro do coração dele, que ele não sabia mais o que era viver uma vida sem aqueles entulhos. Sabe o que é mais preocupante quando a gente olha esse contexto? Que talvez a culpa do primeiro lixo, quem colocou o primeiro lixo não foi ele, mas quem proporcionou o acúmulo maior de lixo foi ele mesmo. Às vezes o culpado de trazer tanta tralha e tanto lixo para dentro da nossa vida somos nós mesmos. Às vezes somos nós mesmos o culpado da nossa vida estar completamente cheia de entulhos. Sabe, eu falei sobre diversas razões essa noite, porque você deve gastar sua energia o mais rápido possível para quando você identificar um lixo, já resolver. Se você não é cristão e você está aqui essa noite e você talvez não acredite em Deus, não acredite na Bíblia, eu tenho certeza que essa mensagem ela falou com você. Mas se você é cristão, eu gostaria de mais por alguns minutos te dar alguns motivos do porquê você deve limpar esses lixos imediatamente. Todos nós cometemos entulhos todo dia contra Deus. Todos os dias a gente peca contra Deus. E se você é um bom cristão, todos os dias você pede perdão para Deus. Todos os dias você se redime com Deus. Todos os dias você faz isso. E Jesus sabiamente, Jesus ele nos ensina o seguinte: olha, quando vocês forem orar para Deus, para retirarem o lixo que vocês têm causado no coração dele, ore assim: Deus, retire o lixo que nós temos tirado do seu coração, assim como nós temos retirado o lixo que as pessoas jogam no nosso coração. Jesus nos ensina a agirmos exatamente assim, sabe? Se você é um cristão, você deve manter o seu coração limpo. Todas as mensagens de Jesus: ame seu inimigo, vire a outra face, não guarde rancor das pessoas, tudo isso, o Novo Testamento, as mensagens de Jesus Cristo está cheio, entranhado desse tipo de coisa, para a gente não se estimular a guardar esse tipo de situação, a guardar esse tipo de sentimento referente a qualquer pessoa. Agora, pensa comigo o seguinte: Jesus, nos últimos momentos da sua vida, quando ele estava apanhando, quando estava sendo despejado sobre ele todo tipo de lixo e todo tipo de entulho, todo tipo de humilhação, todo tipo de xingamento, todo tipo de espancamento estava sendo despejado sobre ele. Sabe o que ele decide fazer? Ele decide eliminar aquilo do seu coração rapidamente. Ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não devemos jamais alimentar os lixos, os pequenos lixos que caem em nosso coração. Sabe, eu queria orar com você essa noite, para a gente encerrar. Eu queria que, se você identificou algum tipo de lixo, por menor que seja, no seu coração, e se você identificou alguma pessoa, se você lembrou de alguém que tem jogado e tem gostado de sujar o pátio do seu coração, eu quero que você se levante essa noite. Quero que você se levante e venha até aqui à frente. Eu quero orar com você. E eu quero orar para que nós venhamos a orar por essas pessoas. Eu quero orar para que nós venhamos a orar por essas pessoas que simplesmente...